Boa noite. Boa noite, que bom, que maravilhoso poder estar na congregação dos santos. Hoje é Santa Ceia do Senhor. E que maravilha é nós louvarmos, adorarmos, engrandecer o nome do Senhor. Então, seja bem-vindo, seja muito, mas muito bem-vindo. E você está, senão, na casa do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 9, do versículo 3 aos versículos 11. Josué, capítulo 9, versículo 3 a 11. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Versículo 6. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Versículo 8. Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. E tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem. E vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Pai eterno, Pai querido, em nome de Jesus, queremos nos aquietar agora diante de Ti, Senhor. E te pedimos que, em nome de Jesus, Tu possa falar a Tua palavra revelada, Senhor, aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui de uma maneira diferenciada da maneira que entramos. Somos gratos a Ti por este momento, Senhor. Fala com a Tua igreja, que a Tua igreja te ouve, em nome de Jesus. Eu estou intitulando essa mensagem de Sua fé corre perigo. Nossa fé se encontra em perigo quando deixamos de submeter todas as nossas decisões ao Senhor. Você sabia? Estou caminhando bem, estou rompendo em fé, estou sendo vitorioso, porque sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então eu estou caminhando, sei que estou num processo de santificação progressiva. Então estou caminhando. E tudo que eu faço, eu levo cativo ao Senhor, no meu tempo sozinho com Ele, na minha leitura diária, na minha comunhão com os irmãos, e prossigo. Mas em dado momento, eu paro de consultar o Senhor. Por quê? Porque estou me encontrando num nível que já sei que sou autossuficiente, porque eu já conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse.
Então, tá tudo bem, o meu relacionamento com o Senhor vai a maravilhas, vai de vento em popa. É aí onde mora o perigo. É aí aonde a nossa fé corre perigo. Por quê? Porque deixamos de consultar a Deus. Deixamos de consultar a Deus. Precisamos ficar alertas com as astúcias, com o engano maquinado como efeito de arte. Porque é isso que o diabo faz. Muitas vezes ele se apresenta de diferentes formas. Ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Você lembra? Quando os anjos do Senhor vinham da terra e se apresentam diante de Deus, quem é que estava lá? Satanás. Ele estava, como é que ele se encontrava? Como um anjo de luz. Deus olha para ele e diz: de onde tu vem? Satanás, ele vem e diz: venho de arrodear a terra. Ele estava passeando pela terra. Viu? Como é sério? Então nós temos que ser valentes. Temos que ser cônscios da responsabilidade que nós temos com a nossa própria vida. É nesse momento que precisamos contextualizar a palavra de Deus com a nossa vida. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7 e 8. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Olha que seriedade. Quando você olha para uma pessoa, você convive com uma pessoa, ou você caminha com essa pessoa, e você percebe que essa pessoa, ela é indecisa, que ela é inconstante. Onde é que está acontecendo a causa da inconstância dela? Onde é que está sendo gerado a causa da indecisão dela? No coração, amado. Ele diz assim, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então temos que vigiar, temos que caminhar, sabendo que em dado momento vai ser preciso nós sermos fortes e corajosos. Mas caminhamos mais um pouco e vai ser preciso eu ser muito forte e muito corajoso. Mas por que precisamos tomar essa precaução? Porque em dado momento tomaremos decisões por impulso, pelo fogo do momento, porque muitas vezes nos sensibilizamos com a situação do outro. Somos levados a fazer aliança com quem não deveríamos fazer aliança. Somos levados a fazer aliança ou fazer alianças com quem não deveríamos fazer alianças. Você sabia que algo que se torna grave para a nossa caminhada com Deus é quando eu condeno algo, eu condeno, em dado momento eu me encontro fazendo aquilo que eu condenava. É pecado para o outro, mas não é pecado para mim. Saímos tecendo aliança ou fazemos alianças com todo tipo de pessoas que nunca nós vimos em nossa vida. Quando percebemos, na maioria das vezes, não podemos voltar atrás e desfazer o que construímos. Haverá momento, haverá ocasião na sua vida, na minha vida, que iremos tomar decisões e não haverá mais como voltar atrás.
não haverá mais condições de voltarmos atrás. Antes de orar, devemos fazer o quê? Segundo as palavras de Jesus, devemos vigiar. Mas pastor, como é que eu tenho que vigiar? Amada, a primeira coisa que você tem que vigiar, você tem que colocar sentinelas nos seus pensamentos. Mas como é que eu posso colocar sentinela no meu pensamento? Ocupe a sua mente com as coisas do alto. Você tem que se ocupar com aquilo que está lhe fortalecendo, com aquilo que é alimento para a sua vida, com aquilo que você sabe que vai lhe fortalecer, com aquilo que você sabe que em dado momento você vai usar e você vai ser bem-sucedido. Então sabe o que é isso? Você está colocando sentinelas no seu pensamento. De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque é do coração que procede as fontes da vida, amado. É do coração. Então, devemos colocar sentinelas em nosso pensamento, na nossa boca, nos nossos olhos, no nosso caminhar. Precisamos ficar atentos e não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Meu Deus, que coisa tremenda. Desde o início do ano, ou desde a metade do ano passado, do segundo semestre do ano de 2022, eu venho dizendo assim, cuidado, não flerte com o pecado, não brinque com Satanás, porque quando você está flertando com o pecado e brincando com Satanás, você está ignorando as intenções dele, amado. E ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então temos que ter isso sentado em nossos corações, tá? Então essa mensagem que eu estou intitulando de Sua Fé Corre Perigo, a primeira parte é astúcia do inimigo. Josué capítulo 9, versículo 3 ao versículo 5. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Veja bem, pelo fato de a prostituta cananeia Raabe, juntamente com a sua família, ter sido poupada e ao mesmo tempo incorporada à nação de Israel, este episódio nos leva a uma reflexão sobre a ordem divina, que a ordem divina é destruição completa das nações cananeias. Vocês devem destruí-las completamente. É a ordem de Deus para as cidades cananeias. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Meu Deus. Mas foi o que aconteceu? No coração de Deus havia um propósito para a vida de Raabe. E Raabe é poupada. Mas interessante que havia uma condição. A condição era para que Raabe fosse retirada com vida, juntamente com a família. Ela teria de estar dentro de casa com seus familiares e o fio escarlate pendurado na janela. Você vê que a situação, as duas situações são diferenciadas.
Mas o olhar de Deus, o comando de Deus, o direcionamento de Deus, a vontade soberana de Deus estava regendo tudo. A questão aqui é de fidelidade e completa lealdade ao Deus verdadeiro, ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Olha, havia um propósito sim no coração de Deus para Raabe, porém, isso não invalida a ordem de Deus, uma ordem expressa pelo próprio Deus. Não façam aliança com essas nações, não façam aliança com essa gente. Mas você poderia me perguntar assim, pastor, o que é que isso tem a ver com nós, com a igreja do Senhor? Isso aqui não é um texto que é para o povo de Israel, pastor. Amados, eu tenho a ousadia de hoje à noite trazer a igreja para esse contexto. Mas por quê? Porque se nós não despertarmos para o que está acontecendo nos dias atuais, com os nossos jovens dentro da igreja, com os casais dentro da igreja, com o povo de Deus dentro da igreja. Olha, as notícias que nós temos recebido todos os dias não são notícias boas. Pessoas esfriando, pessoas se escandalizando, pessoas escandalizando, pessoas condenavam uma coisa, estão fazendo pior do que condenavam. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos entender que no próprio instante que eu fizer uma aliança, sem consultar a Deus, eu vou pagar o preço pro resto da minha vida. O que foi que aconteceu? Quando os gibeonitas tomaram conhecimento do que Deus havia realizado em prol do seu povo, em favor do povo de Israel, eles tomaram uma decisão. Vamos usar de astúcia, vamos nos disfarçar de outras pessoas. E o texto diz, eles foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. Todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. O pão era o quê? Era velho, antigo e mofado. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que vocês façam aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Josué capítulo 9, versículos 6 a 7. Note que os homens que estavam com Josué deram um passo para trás. Mas como é que é? Espera aí, como é que nós podemos fazer aliança com vocês? Porque pode ser que você mora aqui pertinho. O que foi que eles fizeram? Eles se colocaram de vigia. Eles não foram confiando logo de cara. É isso que devemos fazer. É assim que deve agir um homem e uma mulher de Deus. É assim que temos que agir, com vigilância. O que muitas vezes soa como desconfiança. Poxa, fulano de tal é muito desconfiado. Poxa, mas
o pastor não confia em ninguém. Não, não é isso não, amado. Nós temos que dar o passo de acordo com o que Deus nos manda dar. É no passo do gado. Se nós não fizermos isso, estaremos correndo grande perigo. Mas soa como desconfiança, é desumano, como se estivéssemos faltando com amor. Poxa, não, esse homem, não, essa mulher não tem amor no coração. Porque olha a situação do coitado, né? Primeira coisa que você, olha a situação do coitado. E você não quer ajudar? Você não quer fazer uma aliança com ele? Nesse momento, as pessoas agem com astúcia, com engano, para nos trapacear. E numa situação como essa, nos sensibilizamos. E sem buscar a orientação de Deus, colocamos nossa fé em perigo. Por que a fé em perigo? Amado, quando nos frustramos com algo, que até mesmo fomos nós que tomamos a decisão, ficamos tristes, ficamos sonolentos, ficamos desalentados, e começamos a colocar a culpa na pessoa mais próxima de nós. Chegamos ao ponto até de colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque aquela decisão que eu tomei no momento de precipitação me levou a consequências drásticas. Já fomos alertados por Jesus para termos o cuidado com a vigilância. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 17. Agora veja bem, não tem como em dado momento nós evitarmos um momento desse. Não tem como a gente enxergar uma situação e não se sensibilizar, e não querer dar um passo adiante para ajudar. Eu lembro que, quando eu era diretor de um projeto social, eu tinha um dia com treinamento com toda a equipe. Quando eu estava no treinamento, já tardezinha, umas 3 horas da tarde, eu lembrei que aquele também era o dia de pagamento da equipe. E eu, poxa, e agora? Mas olhei para o relógio e disse, não dá tempo, vou no banco, para tirar o dinheiro, sacar o dinheiro para pagar o pessoal. Saí. Saquei o dinheiro, venho no trânsito. Quando eu chego perto do sinal de longe, eu avisto uma mulher toda queimada. O rosto dela era toda queimada, deformada, e ela estava com um saco de moedas. E ela pedindo para as pessoas pararem, e ninguém parava. E quando eu vi aquilo, eu disse, poxa, isso é muito desumano. Ninguém para dar uma carona nessa mulher. Eu parei e ela abriu a porta, ela entrou. Eu tinha colocado o dinheiro na carteira, um dinheiro meu, que era para comprar o leite do Josué. E o dinheiro que eu ia pagar o pessoal, eu coloquei no bolso. Então, quando eu parei o carro, que ela entrou, e que eu saio, ela disse, não, pode encostar aqui, muito obrigado. Só que eu ia conversando com ela, perguntando o que tinha acontecido. Ela contou que quando era pequena, tinha uma panela de água quente tinha sido derramada em cima dela por acidente, porque ela era
toda deformada. Eu disse, olha, poxa, vou orar por você. Ela disse, olha, esse dinheiro aqui é para ajudar a construir a casa que eu estou construindo para os meus filhos. Eu tenho 3 filhos pequenos. Eu disse, amém. Ela disse, para aqui. Eu envolvido com a conversa dela. Parei, ela desceu, eu disse, Jesus te abençoe. Ela disse, tá certo, vai embora, Deus te abençoe. Quando eu quebro luz aqui, que sigo na Mr. Hall, eu gelo, é incrível. Gelei. Não acredito. Ora, não acredito. Quando eu procurei a carteira, o canto mais limpo. Foi um dia, amados, um dos piores dias da minha vida. Por quê? Porque eu não vigiei e eu fui consumido pela ira. Eu fui consumido pelo momento. Você tem uma ideia? Eu estourei 2 pneus assim do nada. Pá, estourando os pneus. Eu perdi, fiquei totalmente descontrolado. Como é que aquela mulher tinha feito aquilo comigo? Quando eu olho, a carteira está no solo do carro. Mas só a carteira, sem meus documentos, sem dinheiro, sem nada. Mas, tarde, viu? Tarde, meu Deus. Eu sei nem como eu consegui chegar em casa. Mas consegui. Mas eu passei um bocadinho de tempo doente. Toda vez que eu me lembrava dessa mulher, eu me tremia todinho. E eu perguntava, Senhor, o que é que tu quer me ensinar? Senhor, eu perdoo ela quando eu estava orando. Perdoo. Eu não consigo perdoar, Senhor, mas por fé eu perdoo. Aí quando estava só eu e a Bárbara, eu disse, se eu pegar aquela mulher, eu pego aquela mulher, eu vou deixar ela na delegacia, ficar virado de repente. Calma, meu filho. Eu disse, não fazer isso não, né? Aí, determinado noite, saímos aqui, em frente a Guararapes. O sinal fechou, parei. Botei ponto morto aqui, puxei o freio do carro. Quando eu olhei assim, gente, parecia câmara lenta assim, sabe? Se aproximando de mim. Eu procurando fala, e a minha voz não vinha. Ela disse, o que foi, filha? Eu disse, olha aí. E a mulher se aproximando. E ela chegou no carro aqui, eu me arrepio todinha, Marcos. E chegou, quando ela chegou assim, a Bárbara olhou para mim assim, aí eu consegui respirar, ela disse, me dê uma ajuda. Amado, nesse momento eu fui tomado assim pelo Espírito Santo. Aí eu disse, olhei para elas, olhe para mim. Se olhar para você, olhe para mim. Estou olhando, olhe mais direitinho, você está me conhecendo? Ela disse, não. Olhe mais uma vez, que você me reconhece. Ela disse, não estou reconhecendo. Eu disse, como é que você teve coragem de me roubar? Ela deu um passo para trás, ela me reconheceu. Eu disse, não tenha medo, não. Não tenha medo, que eu já perdoei você. Não vou fazer nada contra você. Eu só espero que o dinheiro que você me roubou, você tenha ajeitado a sua casa lá, ajudado para você ajudar a sua casa com seus filhos. Ela baixou a cabeça e eu saí chorando. Por quê? Por um ato de precipitação. Eu parei para ajudar alguém, mas não vigiei. Isso não é desconfiança, amado. Isso não é falta de amor. Isso não é porque você é desumano. É porque você está num mundo onde jaz o maligno. E quem der lugar, ele vai usar para destruir, para matar você. Ele não vai usar nem para brincar com você, nem para lhe presentear com o melhor de Deus, não.
Ele vai retirar o que você tem. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas olha, depois eu fui entender o que Deus queria me dizer e por que é que Ele tinha permitido. E eu caminhei mais um pouquinho com Jesus e disse: agora eu quero mais, Senhor. Agora eu quero mais. Eu quero caminhar contigo mais ainda. Porque doeu, né? Só não quero ser levado de sala. Mas foi maravilhoso. Amém? Segunda parte da mensagem. A fraude foi descoberta. Veja aí. Josué capítulo 9, versículo 14 e 16. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito uma aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Josué, capítulo 9, versículo 14 a 16. Os gibeonitas tiveram conhecimento do que Deus havia feito com a cidade de Jericó e com Ai. E não perderam tempo. Vamos lá, vamos nos aliançar com esse povo para não morrermos. Percebemos que, mesmo os israelitas contestando quem de fato eles eram, Josué deu aval. Por quê? Porque Josué era o líder. Você viu que os homens disseram: peraí, vocês podem até morar aqui perto, como é que nós vamos fazer aliança com vocês? Mas Josué, mesmo sendo servo de Moisés, mesmo depois Deus entregando o cajado para ele e comissionando ele para levar o povo para herdar a terra prometida, nesse momento ele não vigia. Ele não leva em consideração o que os seus homens, o que seus liderados disseram. E o que é que ele faz? Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Amados, permita-me falar algo para vocês. Não existe não existe ninguém imune para a tentação. Ninguém. Você sabe o que é ninguém? Não existe ninguém imune de ser tentado. Um dia nós iremos ser tentados. Ou você será tentado naquilo que você bate mais em cima, ou você irá ser tentado por aquilo que você nunca pensou, ou você será tentado naquilo que você mais gosta. Mas um dia você será tentado. Você lembra da questão de Caim e Abel? O que é que Deus disse para ele? Você está com o semblante decaído. Caim, me diga uma coisa. Se você proceder bem, será que você não será aceito? Amados, Deus foi na casa dele falar com ele. Faz o seguinte, tira essa tristeza do teu rosto e faz o que é certo, que eu te aceito. Aí Deus diz o seguinte, mas eu quero dizer uma coisa para você, o pecado está te assediando. Jaz a tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. O que é que Jesus diz para Judas? Amigo. Peraí. Jesus chamou Judas de amigo? Chamou, amados. Como Jesus estivesse dizendo: olha, meu amigo, não faça isso. Eu sei que você está predestinado a isso, mas se você realmente se arrepender, eu intercedo por ti diante do meu Pai. Amigo. Caim
Deus saiu, ele convidou o irmão, levou para o campo e matou. Judas, Jesus acabou de falar com ele, ele sai e vende Jesus. E você? O que você tem feito? Como você tem agido e reagido nessa direção? Não existe ninguém, pelo menos que eu conheça, possa ser que eu ainda vá conhecer, alguém que goste de ser confrontado. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser confrontado, por mais crente, por mais justo, por mais que santifique, não gosta de ser confrontado. Por quê? Porque o confronto muitas vezes está vindo numa direção e bate em coisas que ainda não foi tratado da nossa vida. E o confronto é preciso, o confronto é necessário para a gente cair em si. Me diga uma coisa, o filho pródigo foi confrontado? Sim ou não? Foi. Ele foi confrontado com a miséria dele. Quando ele se deparou com as comidas dos porcos diante dele, e ele desejando comer e ninguém dava para ele, ele lembrou da casa do pai dele. Você quer um confronto mais forte do que esse? A sua situação física, a sua sobrevivência. E às vezes a gente não quer ser confrontado, às vezes a gente não quer prestar contas, porque é humilhante. O meu líder quer me humilhar. Não. A não ser que ele seja carnudo. A não ser que ele seja carnal. A não ser que ele seja egocêntrico. A não ser que ele goste de dominar as pessoas. Mas se ele não fizer parte dessa classe de pessoas, quando seu líder falar alguma coisa, escute, vá orar, vá buscar a Deus, se tranque no quarto até ele falar com você. Mas receba. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. E foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Agora sim, agora é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 a 13. Quando o apóstolo Paulo se refere àquele que pensa que está em pé, Paulo está direcionando sua fala aos homens que se classificam como sendo homens fortes e que estão usando sua liberdade às custas dos fracos. Você já pensou nisso? Quando o apóstolo Paulo diz assim, aquele que pensa estar em pé, ele está dizendo, eu estou dizendo para você que se diz homem forte, mas que vivem às custas do fracasso dos mais fracos. Ele continua, veja que não caia. Paulo não está se referindo à salvação. Paulo está se referindo à reprovação. Quando o homem ou a mulher de Deus é reprovado ou reprovada, ficam fora do propósito de Deus. Olha como é sério. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
primeiro curso de obreiro que eu fiz, quando o pastor me deu a apostilha, estava escrito, quando eu abri, então assim, aquilo que tu fazes, fala mais alto do que aquilo que tu dizes. Logo de cara eu disse, meu Deus, aquilo que eu faço, sem ninguém ver, fala mais alto do que minha técnica exegética, do que homilia, do que meu conhecimento de Bíblia. Se eu estou pregando aqui e tem uma pessoa lá atrás sentado e eu nem dou por mim, o que é que acontece? Essa irmãzinha que está lá atrás, ela mora lá da outra rua, fundo com o meu quintal, e ela conhece toda a minha rotina. Disse, tudo que esse homem está pregando aí, tudo é mentira. Tudo é mentira, ele não vive nada disso. Você é um enganador. É muito sério, amado. É muito sério. No quesito de buscar a Deus, levar o conhecimento verbal a Deus, Josué falhou. Não que Deus não soubesse o que estava acontecendo ou o que estava para acontecer. A questão aqui é de relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Meu Deus, eu posso dizer que tenho um relacionamento com Deus. Eu posso dizer que eu tenho uma vida íntima e pessoal com Deus. Se eu não me comunico com Ele? Se eu não caminho com Ele em santidade? Se eu não me entrego por completo, sempre tem uma arestazinha que eu deixo lá guardado, de repente vem à tona. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que saber onde é que eu estou pisando na bola, onde é que eu estou crescendo, onde é que eu estou perdendo, quem eu sou para Deus. De fato, o chamado pastoral, Deus tem confirmado na minha vida. Eu tenho buscado isso. Tenho buscado e vou continuar buscando. Porque às vezes a gente se pega tendo uns pensamentos que não condizem com o pastor. E a gente, poxa, peraí, eu estou na terra ou a minha vida é só espiritual? Não. Nós estamos aqui. E o que você tem que fazer, você tem que fazer aqui. Não espere que depois que você partir, querido, se você não estiver bem com o papai, aí não é mais comigo, aí é com ele, eu não sei como é que vai ser. Mas você vai perder salvação, vai acontecer. Não sei, isso aí eu não sei, é com você e com Deus. Agora o que nós temos que fazer aqui, hoje e agora, eu tenho que fazer como pastor, eu tenho que fazer como líder, eu tenho que agir como seu líder, eu tenho que agir como seu pastor, que foi para isso que Deus me chamou. Agora, a partir daqui, não é mais comigo. Como eu posso dizer que tenho intimidade com Deus, que eu tenho relacionamento com Ele e não levo a minha agenda pessoal para Ele? Senhor, está aqui, essa é a minha agenda. Por quê? Porque as minhas decisões, e principalmente se tratando de aliança com outras pessoas, que nem ao menos eu conheço. Conheci uma pessoa agora. Fui no centro da cidade, comprar algumas coisas que estava prezando. Conheci a pessoa no caixa, começamos a conversar. Naquele instante, pronto. Deu meia hora esperando a fila, você já conta a sua vida toda. Já abre o verbo todo. Conta a sua vida relacional, sua vida pessoal, sua vida ministerial, conta tudo. E você nem conhece a pessoa. E você está fazendo aliança e nem está sabendo que você está fazendo aliança, amado. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Você sabia que esse versículo dizia assim: seja tardio para falar e apressado para ouvir. Pronto. E eu meditando na palavra, descobri que eu estava errado, que o versículo estava incompleto.
totalmente, ó. Ele diz assim, ó, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, olha aí, mas seja tardio para falar. Aí vem a parte que eu estava negligenciando. E tardio para ficar irado. Por quê? Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, quando você está irado, quando eu estou irado, estamos desagradando a Deus, literalmente. Estamos dizendo para Deus, Senhor, o que eu tenho aprendido contigo não tem valido a pena. Eu acho que tu não sabe o que eu tenho pedido a tu. Eu acho que tu não tem entendido a minha língua, Senhor. Olha, você falando isso para Deus. Meu Pai, você tem produzido a justiça de Deus em sua vida? Para você pensar, você tem produzido a justiça de Deus em sua vida? Você tem sido tardio no irar-se? Obrigado, minha pastorinha. Ou você tem tomado a dianteira para falar até mesmo de assuntos que você não domina? Um homem sem Deus é feio, é horrível. Eu não estou falando de igreja, de placa de igreja, amado. Estou falando um homem sem Deus. Um homem que não tem temor a Deus. Um homem que não se relaciona com Deus. Mesmo assim, você fala pelos cotovelos. Precisamos ouvir. E você sabia que isso é uma prática? Uma prática. Porque o que acontece? A pessoa começa a falar com você, aí em dado momento, você percebe que a pessoa tocou num assunto que você tem conhecimento, aí você quer falar logo. Você corta a pessoa e começa a falar. Aí a pessoa, você não permite mais a pessoa a voltar para o assunto. Ao fim de 3 dias, depois de teres feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Está no versículo 16. Conclusão. Josué 9, versículo 19 a 21. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos. Vamos deixá-los viver, para que não venham grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: deixe que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhe tinham dito. Josué, capítulo 9, versículo 19 a 21. Não havia mais volta. Olha para cá que eu estou terminando. Não havia mais volta. Eles não podiam fazer mal nenhum aos gibeonitas. Por quê? Por causa do juramento que eles fizeram a eles, pelo Senhor, o Deus de Israel. Assim acontece com o crente que não busca orientação de Deus para tomar as decisões necessárias. Vão tomando aí, vão fazendo a coisa de qualquer jeito. Quando um jovem ou uma jovem se relaciona com um jugo desigual, ou quando traz uma opção errada para a sua vida, as consequências são desastrosas, você sabia? Eles precisam conviver com esse erro pelo resto de suas vidas. Porque fizeram uma aliança, fizeram um pacto com Deus ou com os deuses estranhos. Ou fizeram com Deus, ou fizeram com deuses desconhecidos. Aí o bicho pega.
Muitas vezes uma jovem, sabe, se envolve emocionalmente com um jovem que aparente é um menino de Deus, é um menino educado, um menino cordato, um menino que sabe falar, educado. Aí o que ela faz? Ela diz: eu vou ganhar o corpo para mim e a alma para Jesus. Vivem infelizes para o resto da vida. Eu conheço pessoas que vivem assim. Eram mulheres consagradas a Deus, viviam na casa de Deus, eram usadas tremendamente por Deus e casaram com um jugo desigual. Ou tomaram opções nas suas vidas que destruíram suas vidas. E até hoje, essas pessoas têm filhos já casados, mas são infelizes. Infelizes. Porque tomaram a decisão errada diante de Deus. Porque fizeram alianças com quem não deviam fazer alianças. As consequências são desastrosas. Os gibeonitas não foram mortos. Os gibeonitas não foram mortos, porém, se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenhas e tiradores de água para a casa do meu Deus. Sua fé corre perigo.